Olá, vamos aprender a fazer uma demonstração de fluxo de caixa agora, capítulo 9, tanto pelo método direto quanto pelo método indireto. Espero que nesse momento do curso já tenha ficado claro que lucro e caixa são coisas diferentes. Lucro é uma medida que é importante, mas ela é apurada em regime de competência, e caixa é apurada em regime de caixa. Então, empresa, organização que seja, ela realmente não busca o lucro, ela busca valor. O valor é a maximização do caixa dela, dos fluxos de caixa futuros. Por isso, a demonstração de fluxo de caixa é possivelmente a mais importante para a gente que é de finanças, e esse é o primeiro passo para vocês aprenderem como faz a avaliação de empresas, o que se chama valuation, geralmente. Então, ao invés de eu dar a teoria e ficar mostrando passo a passo, o que eu vou fazer é um exemplo que está no livro. Eu vou explicar conta por conta de como faz o método direto e como se faz o método indireto, para que fique bem claro que vocês consigam fazer também. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente tem as informações contábeis da empresa ABC, companhia ABC. A gente tem o balanço de 3 anos e a gente tem a demonstração de resultado de exercício de 2 anos. E a gente tem perdão, não é a DOAR, a gente tem a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. No livro, talvez alguns de vocês tenham uma versão mais antiga, ele explica como faz DOAR, que é a demonstração de origens e aplicações de recursos, e isso dá até um problema, porque tem uma conta que ele chama de hipotecas a receber, que faz sentido dentro de um exemplo de DOAR, mas não faz muito sentido para a gente agora. E DOAR é uma demonstração que não se usa mais. Então, eu não vou explicar para vocês. Vamos só focar então na nossa DRE e no nosso balanço. E com ele a gente vai fazer a demonstração de fluxo de caixa. A gente vai fazer pelo método direto, e o método direto chama direto porque a gente vai transformar receitas em recebimentos e despesas em desembolsos. Vai tirar um do outro e vai chegar no caixa. Como assim? Esse processo é quebrado em 3 passos, mais um quarto passo, que são os demais passos. Então são meio que 4 passos. Vamos começar pelo primeiro. Isso tudo para fazer a demonstração de fluxo de caixa no ano X3. Vocês vão ver daqui a pouquinho que a gente precisa aí, sempre para fazer a demonstração de fluxo de caixa de um ano, a gente precisa das informações do ano anterior. Então, vamos lá. O primeiro passo é de recebimentos. A gente vai transformar receitas em recebimentos. Vamos ver aqui quais foram as receitas no ano X3. No ano X3, acho que não precisa ficar baixando. No ano X3, as vendas líquidas foram de 130 mil, então a receita foi de 130 mil. Está aqui, 130 mil. Desses 130 mil, tudo foi caixa? Não, né? A gente reconhece receita no momento do fato gerador, não no momento do recebimento. Então, uma parte desses 130 mil não foi efetivamente recebido por mim. Quanto não foi recebido por mim? Bom, uma parte, que eu geralmente coloco numa conta chamada clientes, indica aquilo que foi receita, mas não foi recebido. Foi serviço que eu prestei ou bem que eu vendi, mas não foi recebido. Então, do meu total de receitas, eu tiro o meu saldo final da conta clientes. Isso é, receita que eu reconheci, mas que eu não recebi. Beleza? Então, eu vou ter que tirar o saldo final da conta clientes do meu total de receitas para indicar meus recebimentos. Mas tem um outro saldo que é importante, que é o saldo da conta clientes do ano anterior. Olha, lá em X2, teve aí um serviço ou bem que eu vendi, eu registrei o fato gerador lá naquele ano, em X2, mas eu não tinha recebido ainda. Então, no ano X3, eu não tive fato gerador para algumas receitas que já foram registradas em X2. No entanto, eu tive o recebimento. Onde eu vou registrar isso? Justamente, eu vejo isso no saldo clientes do ano X2. A diferença entre o saldo clientes de X2 e X3 vai indicar justamente o dinheiro que eu tinha para receber no ano anterior e que só foi recebido nesse ano, e o dinheiro e a receita que eu registrei nesse ano que só vai ser recebida no próximo ano. A diferença do saldo clientes, da conta inicial, né, do saldo clientes, e da conta final do saldo clientes, ou seja, saldo clientes de X2 e o saldo clientes do final de X3, dá para mim justamente isso, o que eu recebi, que não está registrado na minha conta receitas. E aquilo que eu registrei na conta receitas que eu não recebi. Então, só da gente fazer esse ajuste, a gente transforma receita em recebimento. Isso é bastante importante.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo consiste em ver tudo que eu paguei para os meus fornecedores com dinheiro e não com promessa. A gente pode pagar com dinheiro ou com promessa, certo? A gente pode pagar com caixa ou a gente pode pagar com um título falando eu te pago quando eu puder. O que eu quero separar é o que foi pago para os meus fornecedores com dinheiro de verdade. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver é o quanto eu comprei. E aí, do quanto eu comprei, eu vou ver o quanto eu paguei. Então, a primeira dificuldade é calcular quanto eu comprei. Não é tão simples, porque não basta só olhar o saldo inicial e saldo final da conta mercadorias, porque em um ano eu posso ter comprado e vendido várias mercadorias ao longo do tempo e isso não vai estar registrado simplesmente no delta, saldo de mercadorias. Então, o que eu faço? Né? Eu venho aqui e olho para uma conta que é bastante importante, que está na demonstração de resultados do exercício, que chama custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida vai mostrar para mim tudo que foi vendido, quer dizer, tudo que eu vendi eu tinha que ter no estoque, certo? Certo. Então, se aquilo entrou, entrou porque eu comprei, certo? Certo. Só que uma parte do que eu vendi, não necessariamente eu comprei no próprio ano X3. Eu já podia ter carregado do ano anterior. Então, eu tenho que olhar de tudo que eu vendi no ano, que é a minha conta custo da mercadoria vendida, eu posso tirar dali o meu saldo inicial na minha conta de mercadorias. Beleza? Qual é o meu saldo inicial na conta mercadorias? Eu vou usar o saldo final do ano anterior, então 14 mil vai ser meu saldo inicial. Então eu vou pegar o custo da mercadoria vendida e vou tirar tudo que eu tinha em estoque para ter minha primeira aproximação aí de quanto que eu fiz de compras efetivamente naquele período. Mas, poxa, eu pego o meu custo da mercadoria de tudo que eu vendi, tiro do meu estoque inicial. Tá faltando alguma coisa, não tá? Porque eu comprei coisas ao longo do período que eu não necessariamente vendi. Então, eu tenho que somar o estoque final, o saldo final de mercadorias, para apurar quanto exatamente eu comprei. E é isso que eu estou fazendo aqui. É exatamente isso. Eu estou pegando o que eu tenho no meu registro de custo de mercadorias vendidas, estou tirando o saldo inicial de mercadorias e estou somando o saldo final de mercadorias. Com isso, eu apuro o quanto foi comprado. Uma vez que eu apurei isso, fica mais fácil ver o quanto eu paguei efetivamente para os meus fornecedores. Vamos ver todas as promessas que a gente fez para os nossos fornecedores. Em X3, eu começo o ano tendo prometido pagar 11 mil, que é o meu saldo de fornecedores no ano X2. Nesse ano, eu comprei 92 mil. E eu não sei quanto disso foi com caixa ou foi com promessa, mas eu sei que meu saldo final de promessa no ano X3 é 22 mil. Então, se eu pegar aquilo que eu tinha prometido pagar no ano anterior, somar com tudo que eu comprei no ano e tirar com o que ainda falta de promessa no final do ano X3, eu tenho o que foi pago com dinheiro durante o ano X3. E é isso que a gente está fazendo aqui. O pagamento a fornecedores vai consistir no meu saldo inicial de promessas, mais que é o saldo inicial da conta fornecedores, mais as compras que eu fiz no período, menos o saldo final de promessas que eu tenho, e aí eu tenho exatamente o quanto eu paguei para meus fornecedores no ano X3, 81 mil. E esse é o segundo passo. O terceiro passo é bastante interessante, ele mostra como transformar despesas em desembolsos. Então vamos começar calculando o total de despesas. No nosso exemplo, no ano X3, todos os exemplos, né? Todos os anos do exemplo, a gente só tem despesas administrativas com vendas, com depreciação e outras despesas. Então vamos somar aqui do ano X3 para saber quanto a gente teve de despesa especificamente nesse ano. Só tem despesas administrativas e com venda, dá o total de 35 mil. Tudo isso, esse total de 35 mil, tudo isso foi desembolso de dinheiro? A gente sabe que não. A primeira conta, que não representa o desembolso de dinheiro nunca, é a despesa com depreciação. Ela é uma despesa, mas não é uma saída de caixa. Eu não estou pagando para ninguém por ter depreciação num carro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar desse total de 35 mil a despesa com depreciação, porque apesar dela ser uma despesa, ela não é saída de caixa. Então, retiro desses 35 mil o total de despesas de depreciação. Por acaso, no ano X3 eu não tive depreciação, então foi zero. Muito bem. Acontece uma outra coisa importante na relação entre despesas e caixa, que é o conceito de um ativo chamado despesas antecipadas. Quando a gente antecipa uma despesa, a gente não teve fato gerador. A gente está tendo um desembolso, mas não está tendo o reconhecimento dessa despesa no ano em que a gente antecipou o pagamento.
Vamos ver ali no ano X2, a gente tem um total de 2.000 de despesas antecipadas. E no ano X3, a gente tem um total de 1.000 de despesas antecipadas. Desses 2.000 que a gente tinha em X2, uma parte possivelmente ocorreu, fatos geradores, né, ocorreram em X3. Só que o desembolso ocorreu em X2. Então, eu tenho que tirar esse total de despesas antecipadas do meu total de despesas pagas e somar o total de despesas antecipadas no ano X3 para, com esse delta, calcular exatamente o que foi adiantado como desembolso no ano anterior, mas só foi reconhecido como despesa no ano X3. Ou seja, desses 35 mil aqui, uma parte está sendo reconhecido como despesa, mas não foi desembolso, porque o desembolso já tinha sido feito no ano X2. Quando eu pego a diferença entre as despesas antecipadas em X3 e faço a diferença entre despesas antecipadas em X3 e despesas antecipadas em X2, faço X3 menos X2, eu estou achando exatamente isso, com um plus ainda. Eu estou vendo o quanto de desembolso eu tive no ano X3 relativo a despesas que ainda não foram reconhecidas na minha DRE. Então é muito importante isso aí. Eu estou vendo do meu total de despesas reconhecidas no ano X3, quanto não foi desembolso desse ano, foi desembolso do ano passado, e o quanto eu tive de desembolso relativo a despesas que ainda vão ocorrer. Simplesmente de eu fazer esse despesas antecipadas em X3 menos despesas antecipadas em X2, eu consigo encontrar esse valor. Então faço isso, ajusto. Falta ainda outra conta importante, que é uma conta de passivo. Eu tenho contas a pagar em X2 e tenho contas a pagar em X3. Contas a pagar são valores que não foram desembolsos, mas representam despesas. Eu tive o fato gerador no ano X3, beleza? Mas não paguei por isso. Então ele figura nas minhas despesas totais, mas não representa um desembolso. No meu caso, tanto em X2 como em X3, esse valor foi zero. Mas qual seria o ajuste que eu tenho que fazer? Bom, foi uma despesa, mas não foi desembolso. Então eu tenho que tirar no ano X3 tudo aquilo que está na minha contas a pagar, certo? Porque está a despesa, mas não é desembolso, então se eu estou preocupado com caixa nesse momento, eu tenho que subtrair as contas a pagar em X3. Só que no ano X2 eu tinha um saldo de contas a pagar que podem ou não ser pagos efetivamente no ano X3. Então eu tenho que olhar lá para o ano X2 e pensar, bom, lá naquele ano eu não tive eu tive uma despesa, mas eu não paguei. Agora eu vou pagar. Então ele não vai contar, não vai estar incluso nas minhas despesas totais de 35 mil, mas vai representar uma saída de caixa. Quando eu faço o delta, né, quando eu faço o X3 menos X2, eu já estou aí incluindo também o total de contas a pagar do ano X2 que eventualmente não foram pagos no ano X3. Beleza? Claro, né? Então, só de eu fazer essa diferença, eu já estou ajustando aquilo que eu tive representado como despesa nesse ano, mas que não representou o desembolso, e aquilo dos anos anteriores, que efetivamente foram despesas nos anos anteriores, mas que não tinham sido pagos. E aí eu chego no meu caixa, fazendo simplesmente esses passinhos. Tive despesas de 35, mas desses 35 que representaram, o valor que foi efetivamente desembolsado, pago, foram 34 mil. Os passos adicionais são muito importantes também, porque eles mostram desembolsos que não são despesas e mostram, nesse caso vai ser só desembolsos que não são despesas, mas poderiam mostrar entradas de caixa que não são receitas. Nesse caso só são desembolsos porque os valores são todos negativos, mas esses passos dão exatamente para a gente essas variações de caixa que não estão representadas nem nas receitas nem nas despesas. Como assim? A primeira delas é mudança em terreno. Na verdade, a gente vai ver que é mudança em imobilizado direto. Alguns de vocês talvez já trabalhem em alguma coisa que envolva esse tipo de avaliação de demonstrativos financeiros e já ouviram o termo CAPEX. CAPEX é justamente essa variação de imobilizado. O que é o CAPEX? Eu vou quebrar aqui em mudanças de terrenos e mudanças de máquinas. Quando eu compro um terreno ou vendo um terreno, eu vou ter uma entrada ou uma saída de caixa. Mas isso não é uma receita. Beleza? E também, se eu compro um terreno, eu estou tendo um desembolso, estou pagando, só que eu não estou tendo uma despesa.
entra um ativo para mim e eu vou pagar com dinheiro ou vou pagar com promessa, beleza? Só que o fato é que se eu tive uma mudança na minha conta de terrenos, eu tive um saldo aí, algum tipo de gasto que não está representado nem nas receitas nem nas despesas. E eu preciso colocar isso porque nos passos 1 eu só mexi com receitas, transformei elas em recebimentos, e no passo 2 eu mexi só com o pagamento a fornecedores, transformei isso em pagamento de verdade com dinheiro, e no passo 3 eu só olhei para as despesas. Eu não olhei ainda para essas contas que, apesar de representarem entradas no meu ativo ou saídas no meu ativo, não mexem com despesa nem com receita. Então vamos olhar para o nosso imobilizado. Se entrou terreno para mim, beleza? Com certeza eu paguei de algum jeito. Então eu vou olhar para o meu saldo de mudanças de terrenos. E a mesma coisa para máquinas. Vou olhar para o meu saldo de mudanças de máquinas. Essas entradas de ativo foram pagas de algum jeito. Eu já olhei para as minhas contas a pagar. Beleza? Já tinha olhado para as minhas contas a pagar lá no terceiro passo. Então, se por acaso eu paguei com contas a pagar de alguma forma, está registrado. Se eu não paguei com contas a pagar, eu paguei com dinheiro e eu tenho que fazer essa mudança na minha conta terrenos para justamente, e na minha conta máquinas para justamente transformar essas contas no que elas foram, que foi uma entrada ou uma saída de caixa. Então eu tenho que fazer o delta capex. Faço aí minha mudança de terrenos. Quanto era e quanto foi. Meus terrenos eram 5 mil e... Não, eram 10 mil, perdão, e foram para 13 mil. Então 13 mil, eu tenho que subtrair essa alteração, subtrair esse delta do meu caixa. Então se eu tenho 13 mil e tinha 10 mil, eu aumentei em 3 mil, eu tenho que tirar esses 3 mil, porque se eu aumentei terrenos em 3 mil e já olhei para o meu conta a pagar ali, não tem nada a ver, eu paguei com dinheiro. Mesma coisa com máquinas. Quanto eu tinha de máquinas? Eu tinha 0, continuo com 0. Então, eu não me preocupo, mas eu teria que fazer o x3 menos x2 e tirar essa mudança. Dividendos. Pagamento de dividendos não é uma despesa, beleza? Mas é uma conta que implica efetivamente numa saída de caixa da minha empresa. A empresa decide pagar dividendos para os sócios. Isso é uma saída de caixa. Para ver os dividendos é um pouco complicado, porque a gente tem que olhar na nossa demonstração de lucros e prejuízos acumulados para ver como é que está a distribuição de dividendos. A gente pode olhar para outras demonstrações também e procurar nos nossos dividendos. No caso, é um dado do problema, foram distribuídos 4 mil em dividendos. Então foi dinheiro que saiu da empresa, eu coloco aqui pagamento de dividendos menos 4 mil. Hipotecas a receber é muito mais polêmico, ao meu ver, porque essa conta está aí porque ela só serve a um fim. Ela serve para mostrar para gente que às vezes alguma conta pode ter sido paga não com dinheiro efetivamente, mas com mudança no ativo. E essa mudança no ativo, apesar de não representar dinheiro, deveria ser considerada como se fosse. No caso, a variação de hipotecas a receber está sendo 0 no ano X3. A gente já vai ver no ano X4. Mas a ideia é que se ela tivesse diminuído, por exemplo, que é o caso do X3 para o ano X4, eu posso ter usado essa variação de ativos para pagar uma conta e ter ignorado isso no meu saldo de caixa. Mas o fato é que se eu baixei um ativo para pagar alguma conta, ela indiretamente representa uma saída de caixa. Uma explicação longa para algo que eu acho que é relativamente irrelevante. Então, hipotecas a receber é um negócio que eu estou tentando explicar, mas não é um negócio que eu perderia tempo se eu fosse vocês. Outra coisa que é importante, empréstimos de longo prazo. Empréstimos de longo prazo também não são uma despesa. Dívida que eu tenho com alguém. Entrou para mim algum caixa lá no passado. E se eu devo para essas pessoas e diminuir o tamanho da minha dívida, eu diminuí o tamanho da minha dívida porque eu paguei. Beleza? Se eu paguei com dinheiro, supostamente. Vamos olhar o que aconteceu entre X3 e X2. Eu tinha empréstimos de longo prazo no valor de 12 mil lá em X2. E agora é 5 mil em X3. Bom, se eu diminuir meu saldo de empréstimos a longo prazo, só posso ter diminuído pagando. Com dinheiro, certo? Então eu tenho que reconhecer isso aí. Então foi de 12 para 5. Eu tive uma variação de 7. Então saiu 7 mil reais da minha conta.
Juntando cada um desses passos no mesmo fluxo, eu chego no fluxo de caixa pelo método direto. Então eu vou pegar o recebimento de vendas, olha, que é o meu passo 1, 128 mil, e vou anotar aqui, recebimento de vendas, 128 mil. Depois, eu vou pegar o meu pagamento a fornecedores, que foi de 81 mil. Venho aqui e anoto, saiu 81 mil de caixa. Depois eu pego o meu pagamento de despesas, com os ajustes feitos, 34 mil. Anoto aqui, 34 mil. Aí eu vou chegar no meu primeiro conceito de fluxo de caixa operacional. Beleza? Que é simplesmente vendas menos compras menos despesas. É o fluxo de caixa que eu tenho pela minha operação. Isso é muito importante, porque é isso que dá o valor para a gente da operação mesmo. Se eu quiser comprar essa empresa de vocês, eu quero saber o quanto eu estou pagando pela operação. Não por quanto ela está recebendo de juros de empréstimo que ela fez, ou pagando por empréstimo que ela contraiu, ou por terreno que ela comprou. Não, eu quero saber quanto vale a operação. Então eu vou olhar para esse fluxo de caixa operacional. Mas, para ver exatamente o que aconteceu com o caixa da minha empresa, eu preciso continuar e colocar aquele saldo que eu aprendi aí nos meus passos adicionais. Aqui eu só estou copiando e colando, deixa eu colocar aqui, os passos adicionais daqui para cá. Quando eu faço isso, eu chego no meu saldo de caixa, simplesmente pegando aí os 13 mil, tirando 13 mil, 4 mil, 7 mil. Chego na variação de 1.000 negativo. Vamos voltar lá para o meu ativo. Eu vejo que os meus caixas e bancos, as minhas disponibilidades eram de 3 mil no ano X2, passaram a ser 2 mil no ano X3. Teve uma variação de menos 1.000. Tem que ser assim. O meu fluxo de caixa tem que sempre bater com o meu saldo de caixa. Beleza? Contabilmente é assim. Vamos fazer agora para o ano X4 com tudo que a gente aprendeu. Vamos agora ver como faz para calcular o fluxo de caixa pelo método indireto. É ainda mais comum, mais fácil você ver o método indireto por aí do que o método direto. O método direto consiste em sair do lucro e fazer os ajustes para chegar no caixa. A gente sabe que o lucro é apurado olhando para as receitas e para as despesas. Então a gente tem que olhar tudo que tem no balanço que representa desembolsos que não são despesas, despesas que porventura não tenham sido desembolsos e receitas que foram ou não recebidas para fazer o ajuste de caixa. Como assim? Eu já anotei aqui as contas que são relevantes para a gente. Deixa eu voltar lá no balanço. Aqui está o balanço. Eu simplesmente copiei e colei algumas contas para cá. Que contas que eu copiei e colei? Justamente as contas que representam o que a gente quer. Uma parte como eu falei, o lucro é apurado vendo as receitas e as despesas. Só que a gente sabe que uma parte das nossas receitas não foi recebida em dinheiro. Isso está registrado na conta clientes. É a parte que foi registrado como receita porque teve fato gerador, no entanto, a gente não teve o recebimento de caixa. Outra parte do que a gente registra como despesa não foi pago. Então, apesar de ter fato gerador, a gente não teve desembolso de caixa. Quais contas estão representando isso? Nossas contas a pagar e nossos fornecedores. São justamente contas que são despesas, só que a gente não pagou com dinheiro. Outra conta que é importante é a conta que indica para a gente o que não foi despesa, então não está no nosso cômputo do lucro, mas foi desembolso. E é as despesas antecipadas. Beleza? E por fim, a conta mercadorias, porque a única conta na nosso cômputo de receitas e despesas, ou seja, na nossa DRE, para apuração do lucro, que inclui aí o nosso saldo de mercadorias, os custos que a gente teve com as mercadorias que estão sendo vendidas, é o CMV. Só que a gente tem que acertar os estoques de mercadorias que a gente tem, porque o CMV é só uma parte de todos os desembolsos que a gente teve. Então eu anotei aí os saldos dessas contas nos anos X2, X3 e X4 e calculei as variações disso aí, porque o nosso ajuste do lucro vai ser simples, a gente só vai ter que somar e subtrair algumas variações, aí essas variações que a gente está vendo, e a gente só tem que saber o que tem que ser somado e o que tem que ser subtraído. Como regra geral, a gente pode pensar que tudo que é variação no ativo tem que ser subtraído e tudo que é variação no passivo tem que ser somado. Por quê? Olha só, quando a gente olha para o lucro líquido, novamente, a gente tem aí uma medida que é o resultado de um conjunto de receitas menos o resultado de um conjunto de despesas. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer é somar a depreciação, porque a depreciação é uma conta que não indica que, apesar de ser uma despesa,
não é uma saída de caixa. Então eu somo a depreciação. Depois, eu tenho que ver quais parcelas das minhas despesas não foram pagas com dinheiro, beleza? E quais parcelas das minhas receitas não foram recebidas. Então a gente vai olhar para a primeira delas, contas a pagar. Contas a pagar é justamente uma conta do meu balanço que indica quanto das minhas despesas eu não paguei. Eu olho para a minha variação, e quando eu olho para a variação, eu já tenho o efeito líquido do quanto eu não paguei no período passado e o quanto eu deixei de pagar ainda para o período futuro. Quando eu olho essa variação, eu já consigo fazer todo o ajuste de quanto de promessa ainda tem. A gente vê que de x2 para x3, a variação foi zero, não tinha saldo de contas a pagar nem em x2 nem em x3. Então eu coloco zero. E de x3 para x4, eu tive um aumento aí no saldo de contas a pagar de 0 para 3.000. Então eu aumentei 3.000. Quando eu aumento 3.000, eu estou dizendo que as despesas que foram registradas ali no ano X4 foram registradas aí 3.000, no caso, porque eu tinha zero, né, no ano X3, então eu posso afirmar que 3.000 aí foram despesas que eu registrei em X4, só que eu não paguei por elas, beleza? Se eu não paguei por elas, quando eu olho para o meu lucro líquido, eu tenho que somar esses 3.000 para indicar que, apesar de eu ter subtraído 3.000 de despesa para o cômputo do lucro líquido, esses 3.000 estão no meu caixa. Então, somo variação do contas a pagar no meu caixa, no meu lucro líquido, para indicar que esse dinheiro está no caixa. E fornecedores? Fornecedores é algo similar. Se eu comprei algo dos meus fornecedores, eu tenho que registrar. Isso vai afetar meu lucro. Só que eu não paguei com dinheiro. Se eu não paguei com dinheiro, eu paguei com promessa, eu tenho que colocar isso aí como uma entrada de caixa. Né? Apesar de ter reduzido o meu lucro líquido, eu tenho que ressomar isso, porque diminuiu o lucro líquido, mas não foi uma saída de caixa. Então eu tenho que ver a variação dos fornecedores e somar a variação dos fornecedores. A gente vê que de x2 para x3, a minha conta fornecedores aumentou em 11.000. E de x3 para x4, a minha conta fornecedores diminuiu em 9.000. Então eu simplesmente mantenho o sinal aí, eu estou somando o delta, beleza? É isso que esse sinal de mais está querendo dizer, né? Eu tenho que somar a variação, beleza? Despesas antecipadas é uma conta de ativo. Aí você pode ver que as próximas três contas, né, variação em despesas antecipadas, as próximas duas, variação em clientes, variação em mercadoria, são variações de contas de ativo. Essas variações têm que ser subtraídas, porque elas representam algo diferente, elas representam saídas de caixa. Como assim, né? Bom, despesa antecipada, a gente sabe que é um gasto que eu tive por uma despesa que ainda não teve fato gerador. Então, quando eu olho para o meu lucro líquido em X3 e para o meu lucro líquido em X4, eu não tenho aí nesses dois valores esses gastos com despesa antecipada, porque eu não tive essa despesa. Então, eu tenho que tirar esse valor aí do meu lucro líquido, porque isso foi efetivamente um gasto. Só que eu tenho que tirar a variação, quer dizer, se aumentou a minha despesa antecipada, significa que eu tive mais gasto. Se me diminuiu minha despesa antecipada, significa que eu tive menos, que eu tive entrada. Então, eu tenho que tirar a variação. Vamos ver, então, como é que foi o comportamento das minhas despesas antecipadas de x2 para x3, x3 para x4. x2 para x3, eu tive uma redução de 1.000. Era 2.000, foi para 1.000. Então, eu tive uma variação, um delta de menos 1.000. Eu vou subtrair esse menos 1.000. Então, menos 1.000 fica mais 1.000. Beleza? Então, se eu aumento minhas despesas antecipadas, eu tenho uma saída de caixa que não está representada no meu lucro líquido. Eu tiro o delta. Então, menos com menos dá mais. Então, estou somando 1.000 aqui. Beleza? Mesma coisa para clientes. Clientes é uma conta que indica daquilo que eu registrei como receita e que está no meu cômputo do lucro, parte não foi recebida. Então, nesses 10.000, por exemplo, que eu estou colocando aí no ano X3, perdão, eu tenho aí uma receita que incluiu tudo que tinha de fato gerador nesse ano. Só que de tudo que tinha de fato gerador nesse ano, 2.000 não foi recebido em caixa. E eu estou interessado agora no fluxo de caixa. Eu, então, tenho que olhar para a minha variação na conta clientes. Eu olho aí que de X2 para X3
variou 2.000, né? Eu tinha 16.000, foi para 18.000, então foi mais 2.000. Então, como o número é positivo, eu tenho que subtrair esse delta, eu tenho que tirar a variação em clientes, fica menos 2.000. Eu olho de novo para minha conta clientes de x3 para x4, era 18, foi para 25, era 18, foi para 25, subiu, 18 foi para 25, aumentou em 7.000. Então, eu vou subtrair esses 7.000 positivos, então está ali, menos 7.000. Mercadorias, a mesma coisa. A única coisa que eu tenho aí no cômputo do meu lucro que é relativo às mercadorias é o custo da mercadoria vendida. Né? Eu tenho lá a minha receita, tiro o custo da mercadoria vendida, chego no meu lucro bruto ou prejuízo bruto e tiro as outras despesas, as outras receitas. Só que eu tenho que ver e levar em consideração o saldo inicial de mercadorias que eu tinha quando eu entrei no meu exercício e o saldo final, o que sobrou no final do meu exercício. Então eu tenho que olhar a minha variação no saldo de mercadorias, semelhante que a gente fez no nosso método direto. Então eu vou fazer o delta mercadorias. Quando o meu saldo de mercadorias aumenta, beleza? Meu saldo de mercadorias aumenta, eu estou tendo um comprometimento de caixa. Então eu estou perdendo dinheiro. Então toda vez que meu saldo, meu delta for positivo, eu tenho que tirar isso do lucro para indicar que teve uma saída de caixa. Beleza? Quando aumenta, de novo, quando aumenta o saldo de mercadorias, eu tenho um comprometimento de recursos, ou seja, uma redução de caixa. Beleza? Então, vou subtrair o delta. Vamos ver como é que se comportaram as mercadorias aí de x2 para x3. Foi de 14 para 21. 14 para 21 aumentou 7. Então, tiro esse delta, menos 7.000. E de x3 para x4? X3 para x4 era 21, foi para 16. Era 21, foi para 16. Caiu 5, beleza? Caiu em 5.000. Caiu em 5.000, menos 5.000. Subtrai o menos 5.000, fica mais 5.000. Aí a minha variação aí vai ficar com mais 5.000. Aí eu somo tudo isso ao lucro líquido. Então, no ano X2, eu tenho 10.000, aí eu somo 11.000, mais 1.000, subtrai 2.000 e subtrai 7.000. E aí eu chego no meu fluxo de caixa operacional. Não coincidentemente, vamos voltar aqui no método indireto, ó. Deixa eu reduzir aqui para caber na tela. Tá aí, ó. O fluxo de caixa operacional pelo método direto tem que ser igual ao fluxo de caixa operacional pelo método indireto. A mesma coisa para o ano X4. Tem que bater. Então foi 13.000 em X3 menos 4.000 em X4. Tá aí. Aí eu procedo normalmente fazendo os ajustes dos passos adicionais. Os passos adicionais são sempre os mesmos. Mudança em terreno, máquinas, quer dizer, o CAPEX, mas pagamento de dividendo, né? Tem que tirar, tem que subtrair o pagamento de dividendo, hipoteca a receber, que eu falei para vocês não encanarem muito com isso, e pagamento de empréstimo a longo prazo, faço o mesmo ajuste do mesmo jeito que a gente viu no método direto. E aí eu chego no mesmo fluxo de caixa que eu cheguei pelo método direto, não tem como ser diferente. Então, o fluxo de caixa pelo método indireto tem que ser igual ao fluxo de caixa pelo método direto. E assim a gente tem a nossa demonstração de fluxo de caixa. Para mim, é o demonstrativo mais importante, e é o princípio para vocês começarem a aprender a fazer avaliação de empresas e avaliação de qualquer tipo de projeto que já esteja rolando. Então, eu considero uma parte bastante importante da disciplina, apesar de ser um capítulo curto e não ter muitos detalhes, que são os detalhes que eu estou dando. Eu não estou mostrando nada muito além daquilo que está no capítulo e também não estou dando nada a menos. Então, essa é a primeira observação, primeiro contato de vocês com valuation via fluxo de caixa. Né? Você aprende a fazer fluxo de caixa, depois aprende a projetar o fluxo de caixa, depois aprende a descontar o fluxo de caixa, trazer o valor presente, e aí você tem a avaliação da empresa. Ou do negócio, que quer que seja, não precisa ser uma empresa. A gente faz avaliação de várias coisas na vida. Só que o primeiro passo é aprender como faz um fluxo de caixa. E tá aí. Essa é a primeira demonstração de fluxo de caixa que a gente vê no nosso curso de economia.